Olá. Já estavam ali a dizer que tinha começado. Estamos aqui para a segunda aula e vamos continuar. E nós tínhamos ficado em Colossenses 1, 16 e estávamos a começar a ver a estrutura angelical. E vimos os querubins ou os arcanjos, não é? Ora, vamos falar um bocadinho então nos arcanjos de Deus. Digamos assim, é o anjo com maior responsabilidade porque ele presta serviço e adoração ao Deus Todo-Poderoso diretamente na sala do trono. O termo arcanjo divide-se em duas partes, no prefixo e na palavra anjo. O prefixo arque, ou arch, por exemplo, em inglês é archangel. O prefixo arque significa alguém que está em responsabilidade. Alguém que tem um zelo aceso. Impressionante, não é? Como o ferro, quando é aquecido e fica em brasa, é assim que é representado o arcanjo. Alguém cujo zelo está em brasa para a obediência e por causa disso tem responsabilidade maior do que os outros. Alguém que está em chefia, vamos dizer assim. Um príncipe, como diz a Bíblia, como ele próprio, Miguel, se apresentou a Daniel, eu sou um príncipe, não porque ele seja filho do rei, ele é criação do rei, mas é no sentido de alguém com importância. Como eu vos falei há bocadinho, a Bíblia fala de dois, Miguel e Gabriel, já vou falar um bocadinho de Gabriel, e os apócrifos falam de mais 7, fora Lúcifer, portanto, supostamente seriam 10. Fala de Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, fala de um segundo Miguel e de Remiel. Mas eu, como já disse, falo de 2, apesar de eles terem sido 3, já falámos de Lúcifer também, e Miguel é o chefe ou o comandante dos exércitos celestiais do nosso Deus. Já falámos do significado de Miguel, do nome dele. Há várias aparições dele, para aqueles que estão a tomar nota e gostam, podem ler em casa Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 13 e Daniel capítulo 21. Portanto, Daniel 10, 13 e 21. Peço desculpa, Daniel capítulo 10, capítulo 12, apenas. Eu estava a dizer um capítulo que não existe, o capítulo 21. Daniel 10 e Daniel 12. Aliás, nós temos uma promessa de Deus baseada neste anjo, neste arcanjo, neste querubim ungido. Daniel 12, 1 diz que nos últimos tempos o Senhor enviará o seu anjo Miguel, para nos proteger e nos guardar. Uma das promessas que eu mais gosto da Bíblia. É fantástico. Ou seja, quando as hordas satânicas se levantarem contra a igreja e contra o seu povo, Deus levantará o seu anjo, neste caso o anjo Miguel, para nos proteger. E a Bíblia fala nisso em Apocalipse, diz que Miguel e os seus anjos lutarão e batalharão contra o dragão e contra os seus demónios. Portanto, isto é uma coisa muito séria e verdadeira. Amém? Em Judas 9, nós também lemos esse versículo nas primeiras 3 aulas. Fala que Miguel, quando se encontrou com Satanás para disputar o corpo de Moisés, Miguel não ousou repreender a Lúcifer. Ele disse-lhe, o Senhor te repreenda. E às vezes as pessoas tomam mal os exemplos, fora de contexto. Há muitos pastores que ainda hoje ensinam os irmãos que não devemos de lutar contra o diabo, não devemos de repreender o diabo. Ora, se a Bíblia diz que Deus nos deu poder, Lucas 10, 19, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum, nos deu o nome de Jesus, que é sobre todo o nome, nos deu o sangue de Jesus, que nos redimiu, nos purificou e que nos salvou.
Como nós não poderemos utilizar este nome, este sangue e a palavra para repreender o diabo? Sim, repreender e expulsar, porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Mas a Bíblia diz em Judas 9 que o Miguel disse: o Senhor te repreenda. Sim, é verdade. E faz todo o sentido, porque apesar de Lúcifer ter sido expulso do céu, e apesar de hoje ser chamado de Satanás, que significa adversário, ele não deixou de ser um querubim ungido. E esta? A classe espiritual é a mesma. Nas funções invertidas, em funções que não agradam a Deus. Ele é o inimigo do povo de Deus e o inimigo de Deus. Mas a classe espiritual dele continua a ser querubim ungido. Por isso, o outro querubim não teve coragem de lhe dizer: estás expulso, sai daqui. Não, respeitou. E disse-lhe: o Senhor te repreenda. Isto para mim ensina-me que Miguel, apesar de tudo, dá-nos uma grande lição de humildade. Que nós devemos nos amar e respeitar a todos, mesmo estando errados, devemos nos respeitar uns aos outros. Mas a Bíblia diz para eu exortar o meu irmão. Sim, mas exortar em amor e em respeito. Eu não tenho que o humilhar, nem tenho que o deitar abaixo. Quem é que me está a entender? Agora, Gabriel. Falámos de Miguel, falámos de Lúcifer. Gabriel. Gabriel é o chefe dos mensageiros. Significa valente de Deus. O nome significa valente de Deus. Ou herói de Deus. Ou ainda, Deus é grande. E a função de Gabriel é anunciar ao povo de Deus a vontade de Deus. Por exemplo, estou-me a lembrar que foi ele que falou com Maria, foi ele que falou com Isabel, foi ele que apareceu aos pastores juntamente com mais uns anjos para dar a boa nova de que o menino já tinha nascido. Estou-me a lembrar de outros episódios, nomeadamente até podemos ir ver. Abra comigo em Daniel 8, por favor. Enquanto alguns estão a tomar nota, os outros podem ir abrindo. Daniel, capítulo 8. Ora, qual é o contexto do versículo que vamos ler? Vamos ler dois ou três versículos. Vamos ler até a partir do 15. Mas antes de lermos, olhe para mim. O contexto é: Daniel estava a ter uma visão aberta. O que é uma visão aberta? É você está de olhos abertos e vê algo para além daquilo que está a ver. Entende? Por exemplo, isso já me aconteceu montes de vezes. A primeira vez que me aconteceu, eu tinha 7 anos de idade. Estávamos num grupo familiar no Pai do Vento, em Cascais, e nós estávamos no meio da adoração a Deus, e eu estava de olhos abertos, e de repente eu vejo Deus a chegar ao grupo familiar. Não foi numa nuvem, não foi tipo: pessoal, cheguei atrasado, mas está tudo bem. Não foi nesse espírito, não foi nesse estilo. Mas sabe o que é que eu vi? Eu vi umas vestes, porque eu só conseguia vê-lo da cintura para baixo. A casa é como se a casa fosse muito pequena, entende? E eu só via Deus da cintura para baixo. Eu via aquelas pernas, aquelas vestes a descer, e só via a mão dele a repousar sobre a cabeça de alguns irmãos. Tanto quando terminou a adoração, e eu disse assim: eu tive uma visão. E ninguém riram-se. Coitadinho, teve uma visão. E eu, quando comecei a contar, e disse: Deus tocou e disse-lhe isto. E ela: como é que ele sabe? Porque eu vi. Eu tive a visão chamada aberta. E o que é uma visão fechada? É aquela que você vê de olhos fechados, quando está, por exemplo, a ouvir a palavra, que não está a dormir, senão é um sonho. E as visões fechadas não ressonam. Mas é quando você, por exemplo, está na adoração, dá de olhos fechados e vê, como já me aconteceu, ver todo o país com pequenas labaredas
acesas e eu estava como se estivesse em cima de um muro e eu via toda a nação, desde o Algarve, via as ilhas, desde o Algarve até ao norte, e nós estávamos a orar, por acaso naquele dia estávamos em oração, assim é que foi, estávamos a orar por avivamento e eu comecei a ver pequenas labaredas a acender, assim, em várias cidades do país, e quando abri os olhos já não vi mais nada, uma visão fechada, que na altura não consegui perceber logo, só depois de algum tempo é que o Senhor deu a revelação. Mas quando eu era menino, eu estava de olhos abertos e eu vi isto, e vi muito mais coisas que contei às pessoas, coisas que mesmo que só poderia ter sido Deus. Isto é um exemplo, não é? E Daniel estava a ter uma visão aberta, e a partir do versículo 15 diz assim: aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Está a ver? Eles têm a semelhança connosco, não a de Deus. Eu sei que é difícil de entender. Eles não são bem um homem, mas também não são como nós. É uma semelhança de um homem. Ok? Geralmente, eu não sei se você... Quem é que já aqui viu anjos de Deus? Glória a Deus, só eu. Pronto. Não faz mal. Eu já vi. E eles são sempre muito mais altos do que nós. Mas bastante mais. E são impressionantes. Eu lembro-me de há uns anos atrás havia uma denominação que diziam às pessoas: você está a ter problemas porque o seu anjo está velho e cansado. E eu andei... Sério, verdade. E eu andei que tempos a ensinar às pessoas que isso era mentira. Porque os anjos de Deus são eternos, assim como o nosso espírito. Não se cansam, não envelhecem, não perdem poder. Porque a nossa fonte de poder não provém de nós mesmos. Não provém do sol. Não provém do cabrito que comemos ao almoço ou ao jantar. Vem ao pequeno almoço. Provém do nosso Deus e do nosso Rei, o nosso Senhor. E Ele é a nossa fonte. Amém? Ainda bem que não é o cabrito ao pequeno almoço, exatamente. Mas isto tudo para dizer que quando você ouvir essas doutrinas, essas histórias que o anjo está velho e cansado, faça aquilo que Paulo diz. Fuja a 7 pés dessas doutrinas. Se antes puder alertar, alerte. Já sabe que vai ser criticado e vai ser mal visto. Mas olha, eu prefiro ser criticado e mal visto, como Jesus, do que deixá-los acreditar nas mentiras. E não os alertar. E não os alertar, porque um dia, Ezequiel 3, o Senhor vai requerer das minhas mãos o sangue deles. E eu não quero isso para mim. Alerte. Estão a pensar mentira, estão a pensar ser enganados. Alerte-os. Mostre pela Bíblia. Por isso, 2 Timóteo 2 e 3 ensina-nos a nós sabermos dominar bem a palavra, da qual não temos que nos envergonhar, admoestando a tempo e fora de tempo. Amém? Versículo 16 do capítulo 8 de Daniel diz: e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, que é um rio, que já não existe hoje, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ora, Deus falou para o anjo explicar a Daniel a visão que ele tinha tido. Portanto, aqui está uma prova do arcanjo Gabriel e da sua importância, para você perceber. Até podemos ver no capítulo 9, versículo 21, diz assim, olha, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Está a ver? Gabriel é utilizado por Deus para nos explicar a visão, para nos mostrar, para falar connosco, para nos dar o recado de Deus. Amém? Agora, existe uma classificação genérica dos anjos de Deus. Segundo várias passagens bíblicas, e algumas já mencionámos esta noite, depois dos arcanjos, não é? Temos os tronos. E os tronos incluem uma classe angelical
entre outras, mas eu quero falar só nesta hoje, chamado os serafins. Os serafins são anjos que têm uma particularidade, são os únicos cuja menção inclui asas. Miguel, ninguém fala de asas. Gabriel, apesar de virem a voar, não fala de asas, mas os anjos serafins são mencionados como tendo asas. Nomeadamente em Isaías capítulo 6, fala de 6 asas. 2 para voar, 2 para cobrir os pés e 2 para cobrir o rosto. Quer dizer, 2 para voar, para servir, 4 para adoração. Cobrir os pés quer dizer cobrir a nudez, cobrir a parte fraca, e cobrir o rosto significa adoração. E os serafins são anjos que estão sempre, dia e noite, a toda a hora, minuto e segundo, para todo o sempre, ao redor do trono de Deus, apenas para o adorar e para dizer e lembrar que Ele é santo, e são eles que afirmam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, estes anjos, os serafins, cujo nome vem do termo seraf, que significa ser criado do fogo, ser que está acendido, alguém que é purificado pelo fogo. Eu não digo que é o fogo normal, para mim é o fogo de Deus. E é isso que eu quero que você entenda, porque os serafins são mesmo muito importantes, são puros, são santos, tal como todos os outros, mas eles são separados para a adoração a Deus contínua e incessante, para dizer que Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Fazem parte da classe espiritual dos tronos. Ora, no grego, tronoi, que significa autoridade e especial, e estes anjos, ou estes seres, mas nomeadamente estes anjos serafins, estão ligados à majestade e soberania de Deus e refere-se àqueles que se assentam nos céus. Amém? Portanto, querubins ungidos, arcanjos, que é a mesma coisa, temos os tronos, depois temos os domínios. Ora, os domínios são as soberanias e dominações, os que governam os ares. E eu gostava de fazer aqui, antes de falar quais são os termos que existem no grego para os definir, gostava de fazer aqui uma ressalva. Eu não sei se quem é que está aqui que já viajou para fora do país, levante lá a sua mão para eu saber. Ok, Espanha, França, etc. Eu lembro-me, por exemplo, graças a Deus já estive em vários países, principalmente ao serviço de Deus. Já fui pregar a alguns países, até mesmo fora da Europa, nomeadamente na Rússia. E quando eu estive na Rússia, achei uma coisa impressionante. Quando eu aterrei na cidade em que eu estive, a cidade de Nizhny Novgorod, que fica a 400 quilómetros de Moscovo, a influência que eu senti era uma influência de medo sobre a autoridade. Coisa que nós aqui não temos. Eu lembro-me de eu estar todo nervoso na alfândega, só por causa do agente que estava a fazer a revista das malas, tinha um ar austero. E eu próprio, houve uma altura que eu pensei: eu estou nervoso porque se eu não cometi nenhum crime? Eu não levo aqui diamantes, não levo aqui nada ilegal, porque é que eu estou com medo? E quando olhei, estavam todos assim, nomeadamente o velhote que estava à minha frente, que levava uma mala cheia de garrafas de vodka ilegais. E ele tremia que nem... ele suava em bica. Tremia que nem varas verdes, e não era de vodka.
E depois eu percebi que eles são mesmo austeros. Assim que o homem chegou e o agente nem falou, fez gesto para pôr a mala em cima da mesa, o velhote disse, começou logo a gritar em russo. Ele foi preso, foi levado. E os que estavam atrás de mim ficaram todos aflitos. Então, isto significa o quê? Todas as nações, todas as regiões, todas as cidades são governadas por domínios. E cada uma tem uma influência diferente sobre essa população. Se você pensar assim, pensa assim, mesmo no nosso país, pensa um bocadinho qual será o domínio que domina sobre a cidade de Lisboa. Não é preciso pensar muito. Começa por C e acaba em ão. Corrupção. Mas se você for para Faro, e ao fim de umas horas, de uns dias de lá estar, já vai notar que ali há outro domínio. Eu já lá vivi e ali há outro demónio. É um domínio que leva aquela população a agir de acordo com aquilo. Você vai ao Porto e ninguém fala em corrupção. Não há corrupção. Há outro demónio a dominar a cidade do Porto. Você vai ao Funchal e você vai ver o que é que lá há. Vá a São Miguel e nós que somos cristãos, filhos de Deus, e diga-me que assim que você puser os pés em São Miguel, se não sente imediatamente aquele demónio de idolatria. Imediatamente. Ao fim de uns dias de lá estar, até já começamos a achar bonita as cruzes, os crucifixos, uma influência que se gera sobre nós, que se nós não tivermos mesmo Deus bem forte no coração, por isso é que eu honro muito os cristãos da Madeira e dos Açores, porque tem uma influência muito forte, muito poderosa sobre a vida deles. Fale com alguém estrangeiro, fale com um angolano, e você vai ver o que é que eles pensam da nação agora que estão cá. Fala, está ali dois brasileiros, temos aqui dois brasileiros lindos. Fale com eles, para eles vos dizer o que eles pensam sobre a nação do Brasil neste momento. E o que eles pensam, ou pensavam quando estavam lá. São duas ideias, dois pensamentos totalmente distintos. Porque a influência é totalmente diferente. Chama-se domínio. Agora, nós que temos Jesus no coração, não temos que estar debaixo da influência desse domínio. E Efésios ensina-nos que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus para levar de vencida toda a influência e toda a altivez e todo o demónio que se levante contra nós, com as emboscadas, com as setas inflamadas, com tudo mais. Quem é que me está a entender? Eu, por exemplo, eu até digo-vos mais, há domínios a dominar sobre bairros e até sobre famílias. É fácil de os identificar. Mas também quando eu conheço uma família que é de Deus, nota-se logo a diferença neles. Porquê? Porque vêm à igreja, tomam banho todos os dias. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a influência que é exercida sobre aquela casa. Quem é que me está a entender? Então, isto é real, igreja. Isto é mesmo verdadeiro. E isto, o que vocês estão a aprender hoje, está-vos a abrir os olhos para quando vocês forem a algum sítio. Espera aí, o João disse aquilo, parece que ele tem razão. Olha, ele tem mesmo razão. Olha aqui, que é tão diferente. Olha aqui que é não sei o quê. Você começa a pensar as coisas. Você começa, e você vai ver a diferença. Vê as pessoas com outra... Olha, por exemplo, não me venha dizer que em Évora é o mesmo demónio de corrupção. Que em Évora é outra coisa, completamente diferente. Eu conheço bem a cidade de Évora. Agora não, isto é escola bíblica, não, Manel, não leva mal, está bem?
Não leva mal, meu amor, não leva mal. Mas isto ensina-nos a saber identificar os tronos, os domínios, todos os seres espirituais, e os que são de Deus e os que não são, e a aplicar esses princípios na nossa vida, na nossa casa e na nossa família e até na nossa igreja. Porque hoje o que você está a aprender, você vai conseguir aplicar até na igreja. Você vai chegar a um ponto em que, continuando a estudar, continuando a orar, continuando a meditar na palavra, vai começar a identificar quem vem com demónios e quem não vem. Rapidamente nós começamos a entender. Porque há evidências, há provas que estamos debaixo da influência de um domínio, de um trono, de um principado, de uma potestade. E não há só potestades malignas, também há potestades benignas. Não há só principados malignos, também há principados benignos de Deus. Então, o que eu vos estou a ensinar aplica-se tanto para um lado como para o outro, porque Satanás não cria nada. Ele apenas copia. E muitas das vezes copia mal. Certo? Amém? Bom. Então, os domínios são os que exercem soberania e dominações e governam os ares. Às vezes as pessoas pensam assim, os ares, sim. As regiões celestiais que estão entre nós e a região celestial onde Deus vive, o chamado terceiro céu. Você e eu habitamos no primeiro céu, que é o plano material. Depois existe o segundo céu, que são as regiões celestiais que existem entre nós e Deus. E o terceiro céu, que é onde Deus habita. Eles lá não entram. E eu, por exemplo, há muitos anos atrás, eu era um miúdo, pai com 8 anos, e comecei a dizer, Senhor, mostra-me porque é que há coisas que eu oro que eu não consigo receber. Então um dia Deus mostrou-me, lá está, os meus filmes, os meus próprios filmes, que eu orava e então eu estava eu via-me ajoelhado no meu quarto a pedir algo a Deus, que não interessa agora dizer, até porque era um brinquedo e para um miúdo de 8 anos era uma coisa muito importante, coisa que se calhar hoje não é. E Deus dizer assim, amém, concordo, manda. E passava o avião, largava a encomenda com o paraquedas, vocês já viram isto nos filmes, principalmente nas guerras, não é? E naquele momento o inimigo disparava contra a encomenda. E rompia o paraquedas, aquilo caía depressa e eu nunca mais recebia aquilo. E o que é que são as balas? O que é o ataque do inimigo? É as mágoas, o ressentimento, a falta de perdão, a murmuração, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E foi assim que eu consegui entender porque é que eu pedia certas coisas a Deus e não as recebia. Porque as regiões celestiais estão cheias de seres espirituais em constante batalha por mim e por si. E agora? Havia um homem de Deus chamado Larry Lee. Ele hoje já não prega, já não é pastor, mas era um homem perito, o discípulo de Rebecca Brown e de... não me recordo agora do nome do outro, que já partiu para Jesus. Grandes homens de intercessão e de oração e com conhecimento do mundo espiritual. E o Larry Lee dizia assim, se você pudesse ver o mundo espiritual, nem que fosse por 5 segundos, provavelmente morreríamos de susto. Porque se você pudesse ter a percepção que neste momento estamos aqui na meia hora a falar e, por exemplo, você pode estar a olhar para mim e a pensar bifes de cebolada é o que eu vou fazer amanhã ao almoço. Ou a pensar, aquele filme ia dar hoje à noite, já não vou ver. Mas se você visse os demónios a quererem nos atacar e os anjos de Deus aqui a defenderem-nos com toda a força, se calhar levávamos isto muito mais a sério. Graças a Deus pelos anjos de Deus. Graças a Deus pela sua criação. Deus não desperdiça nunca o seu poder. Ele sabe tudo o que faz. Por alguma razão Ele os criou e nos fez nossos conservos para nos ajudar e para nos servir também. Aleluia. Aleluia! Então, domínios, em grego, diz-se
Kuritetoi ou kuriotes. Kuritetoi ou kuriotes, que significam domínios, dominações, autoridades. E eles dominam nações, natureza, por exemplo, você pode não acreditar, mas há certos fenómenos da natureza que não são autorizados por Deus, são provocados por estes domínios. E a prova disso está em Apocalipse, quando Deus dá ordem a uma certa taça para ser derramada e começam a acontecer coisas. São estes domínios sabem que quando aquela taça é derramada, podem provocar terremotos, podem fazer inundações, fazer muita coisa. Eles dominam sobre a natureza. Quem é que me está a entender? E dentro disto que nós estamos a aprender, nós até podemos ler aqui um versículo. Abra aí comigo num instantinho Efésios 1, por favor. Efésios 1. Versículo 21. Kuriotes é soberanias, kuritetoi, assim aqui é, são dominações. São os que reinam, dotados de grande poder, possuem vastas esferas sobre as quais governam e têm como função principal, para os que são benignos, executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas. E os que têm instrução maligna, hoje, não foram criados para isso, mas são levados a tentar fazer mal, prejudicar os filhos de Deus e o ser humano. Sabe, Satanás não odeia só os filhos de Deus, ele odeia toda a criação humana. Porque mesmo aqueles que ainda não são filhos de Deus, eles são criação de Deus e têm a imagem e a semelhança de Deus, e ele odeia. O grande ódio de Satanás por nós é por causa da imagem e da semelhança de Deus. Não se esqueça disso. Amém? Efésios 1, 21 diz assim, 1, 21, até podemos ler a partir do 20, que manifestou em Cristo, que é o poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, colocando à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Já prevendo que o anticristo queira elevar o seu nome ao nível do nome de Jesus para enganar, se possível até, os escolhidos. Graças a Deus que o Senhor nos tem alertado para isso. Amém? Então, depois de vermos tronos e domínios, temos principados. E esta classe de seres espirituais é tremenda e no original grego é chamada de arcai. Arcai é uma posição que qualquer das anteriores classes pode ter em conjunto, como por exemplo, lá está, o arcanjo Miguel apresentou-se a Daniel como sendo um príncipe do Senhor. Por isso ele tem, ou seja, pode ser vista em conjunto com alguma das outras anteriores. Lúcifer também era arcanjo e era considerado um dos primeiros príncipes. Por isso é que, quando Miguel se aproxima de Daniel e diz o príncipe da Pérsia, estão a entender? Se me fez oposição, ele está-se a referir a Satanás. Portanto, é para vocês entenderem que os principados são reais, existem, têm poder, graças a Deus porque são poderosos em Deus, e os que não são de Deus, graças a Deus que têm que se dobrar e dobrar o seu nome, o seu joelho ao nome de Jesus. Eu devia ter os meus 10 anos, só os miúdos é que pensam nestas coisas. E um dia eu imaginei, Senhor, como é que será quando nós dizemos em nome de Jesus? O que é que será que acontece? E eu vi uma coisa impressionante, sabe? Lá está os meus filmes, como se eu visse todo o globo do planeta e eu dissesse em nome de Jesus e de repente
todo o ser, desde o maior ao mais pequeno, onde quer que ele estivesse, ele dobrava o joelho. E eram, sabe, com uma cara de conduídos. Punham as mãos assim de joelhos no chão e diziam: só Jesus é o Senhor. E depois voltavam a levantar-se e a fazer o que estavam a fazer. É impressionante, você não imagina o poder que isto tem. Eu oro mesmo para que Deus vos abra os olhos da mente e do Espírito, para que vocês possam entender, quando nós dizemos em nome de Jesus, dobra tudo o joelho, inclusive Satanás dobra o seu joelho e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor. Isto é uma coisa impressionante. O poder que isto tem. Amém? Potestades. Ora, o nome potestade hoje está associado ao mal. Não é? A pessoa pensa em potestades e pensa logo em coisas más. Mas existem potestades benignas. Porque potestade é uma palavra que significa autoridade, poder. Isto até podemos traduzir como fire power, ou seja, poder de fogo, poder de disparo, poder de vitória. Potestades são anjos ou seres espirituais especiais que executam tarefas muito especiais da parte de Deus. Vocês já me ouviram contar esta história, é uma história bíblica. Por exemplo, estou-me a lembrar de um dos anjos, quando David foi confrontado por Deus acerca do pecado com Batseba, a mãe de Salomão, certo? Quem é que sabe essa história? Quem é que ainda está acordado? Só para saber. Coisa, fixe. E o profeta Natan disse-lhe assim: escolhe um dos três. 3 anos de fome, 3 meses a fugir dos inimigos, 3 dias nas mãos do meu anjo. E David pensou: o povo não tem que sofrer 3 anos de fome. 3 meses a fugir dos meus inimigos não é uma coisa que me agrade. Ao menos 3 dias é pouco tempo. E este anjo, esta potestade, apareceu no meio da nação de Israel. E ainda nem sequer tinha desembainhado a espada e já tinham morrido 14.000. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Ainda nem sequer tinha tirado a espada da bainha. Portanto, veja o poder destes anjos, destes seres espirituais. São chamados potestades, investidos de uma autoridade e um poder especial e diferentes dos demais. E diz que se David, ouça bem o que eu lhe vou dizer, a meio do primeiro dia, a mortandade já ia nos 40.000. Ou 70.000, é um número assim, tipo, eu só de pensar, o meu coração parte-se. David apressou-se a comprar um terreno para edificar um altar ao Senhor. É daí que vem a expressão: nunca oferecerei sacrifício que não me custe. Quem é que conhece essa passagem? É daí que vem. Ele compra o terreno, manda edificar o altar, compra o sacrifício, faz o sacrifício para pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, por favor, para esta mortandade. A meio do primeiro dia, ainda havia mais 2. E o Senhor parou, e parou ali, e acho que ainda assim morreram 140 e tal mil. Uma coisa abismal. Eu digo-vos, é de partir o coração. Agora veja o poder deste anjo, deste ser espiritual. Amém? Agora, meus amores, apesar do poder e capacidade, existem 3 características que tão bem conhecemos, que só pertencem a Deus e que nenhum outro anjo ou ser espiritual tem. Sabe quais são? Omnipresença, omnisciência e omnipotência. Só Deus tem. Amém? Terminamos aqui a segunda aula e que Deus os abençoe.